Senhor Deus, nós continuamos te louvando, te agradecendo, Senhor, bendizendo o teu santo nome. Nós reconhecemos que precisamos de ti em tempos difíceis, que o mundo passa de guerra, de conflito, de instabilidade, Senhor. Que o Senhor continue defendendo a tua igreja como sempre o Senhor fez. Dá-nos entendimento da tua palavra, para que nós possamos ser servos úteis na tua obra, que nós possamos realmente nos apropriar das bênçãos que o Senhor tem reservado em nossas vidas, Senhor. Peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós começamos o livro de Apocalipse. E a escola bíblica dominical, ela tem uma particularidade. A gente tem tempo para começar, mas não tem tempo para terminar o assunto. Então, a gente vai de acordo do que eu vou percebendo que vocês têm alguma dúvida que se relaciona ao tema. É lógico que algumas vezes eu vou dar uma cortada. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que viram parte do filme e chegam e falam assim, olha, mas no finalzinho acontece tal coisa e um assassinato. Peraí, vamos ver o filme pela sequência? Então eu dou esse tipo de cortada. Agora, qualquer coisa que está relacionada ao tema, ao assunto, a gente vai aprofundar, tá? A primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu acho que algumas pessoas não entenderam, Apocalipse a gente associa com final. Agora o Santo Inácio é o presidente do Brasil. É um apocalipse. Não tem nada a ver, não use essa expressão. Apocalipse significa revelação. Qual que é o contexto que o livro de Apocalipse é escrito lá pelo livro anos 60? No versículo 9, ele vai falar do contexto. O contexto é de tribulação. E o João está preso, e está preso na ilha de Patmos. Versículo 9, capítulo 1, tá? Tribulação, o que significa no contexto? É uma tradução boa, mas para a gente, muitas vezes, não dá para entender. Então, a gente entende tribulação como, final do mês é período de tribulação porque acabou o dinheiro. Minha sogra vem me visitar, que tribulação. Não é bem isso, tá? A tribulação, a ideia que é dada aqui é de perseguição. Um tempo em que existe perseguição. Então, João está sofrendo como parte da igreja cristã está passando por uma perseguição. Outra coisa, a gente tem o contexto, ou a gente tem ideia inicial, que o grande inimigo do cristianismo, na primeira geração, inclui-se os 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, é o Império Romano. Isso não é verdade, tá? Quem é o grande inimigo da igreja nos primeiros 40 anos da igreja? Quem é? O judaísmo. O judaísmo tem uma preocupação muito grande. Por quê? Porque, olha, 80%, 90% da igreja primitiva são judeus. São judeus que se converteram. E eles se reúnem nas sinagogas. Sinagoga é escola bíblica dominical, não é local de culto, tá? Apesar deles terem o cantor, terem o razã, quem tiver a curiosidade de ir para uma sinagoga, você vai ser bem recebido lá, só cuidado com a carteira, porque eles ficam pedindo dinheiro para vocês, tá? Mas o que acontece? Você vai lá e fala assim, puxa, mas tem coisa que é parecida com o nosso culto. Eles fazem uma leitura, tem o pastor que vai falar lá em hebraico, é igual na minha igreja, eu não entendo nada do que ele está falando, não é isso? Tá? Tem um cantor, então eles não têm banda, mas tem um cantor que é o razã, tá? Tem as ofertas, tem gente que fica batendo papo no período inteiro da mensagem, mas é muito parecido, tá? Agora, nesse período de igreja inicial, ela se reúne nas sinagogas. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo, que é o grande evangelista, entre aspas,
é o que tem o fervor de falar de Jesus, a primeira coisa que ele faz é procurar as sinagogas, tá? E ele vai e discute com os judeus, discute mostrando que Jesus é o Messias. Então, o grande inimigo que tem de perseguição no início, na primeira fase da igreja, são os judeus. Ah, mas existe perseguição do Império Romano? Existem perseguições locais. Então, em Roma, a gente tem uma perseguição local, tá? Isso é a primeira turma da igreja. Depois muda radicalmente, porque muda, inclusive, a forma da igreja. Nesse sentido de tribulação, de perseguição, João, quando está na ilha de Patmos, ele é um preso político do Império Romano. O Império Romano está entendendo ele como um agitador. Patmos é uma ilha-prisão, não é uma prisão convencional, tá? Não é uma prisão de grades, é uma prisão que eles ficam lá. E, nesse sentido, ele tem a revelação dele, tá? E começa versículo 1, capítulo 1 de Apocalipse, com revelação de Jesus Cristo. Cuidado, porque a gente lê essas coisas, passa batido, eu mesmo faço isso direto, mas tem significado. Toda vez que tem Jesus Cristo, significa Jesus, aquele que é o ressuscitado. É aquele que sofreu a morte e a ressurreição, aquele que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, tá? Abram só para ter ideia do que eu estou falando, em Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, é o evangelho considerado universal, cada evangelho tem uma característica. Lucas é o evangelho, é a biografia de Jesus que é direcionada para todo o Império Greco-Romano, tá? Particularmente romano. João é para a comunidade de tradição grega. Mateus para os judeus. E Marcos para um pessoal mais simples que está na região da Galileia, tá? Essa é a visão, é mais localizada. Aí vocês entendem até um pouco porque tem diferença dos evangelhos, tá? Lucas capítulo 24, 13, que é uma passagem muito conhecida, que é o caminho de Emaús, ele vai falar, no versículo 19, os dois discípulos que estão lá caminhando, que tem até um significado específico, eu vou ler para vocês. Ele lhes perguntou quais, e explicaram. Está falando, o que aconteceu? Não sei o quê. Você não está sabendo? Foi isso, foi aquilo. Não estou sabendo de nada. E ele fala, explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Por que ele fala o Nazareno? Porque ele era de Nazaré, tá? E quando fala de cara o Nazareno, eles não estão identificando como Jesus ressurreto, tá? Eles estão usando um termo para dizer, olha, ele é Jesus, aquele Jesus, porque tinha um monte de Jesus, só para vocês terem ideia, era um nome comum, tá? Que era de Nazaré. E ele continua, que era varão profeta, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que esses discípulos que conviveram com Jesus estão falando? Que eles reconheciam Jesus como profeta. E o profeta, por definição, é aquele que fala das coisas de Deus e, ao mesmo tempo, ele opera sinais e maravilhas. Por isso que Jesus fazia milagres, sinais, e falava das coisas de Deus, mas ele tinha um outro título que era muito aceito, que era de mestre. Ele ensinava as Escrituras. Então, para a maioria dos judeus, ele era profeta. Até hoje os judeus consideram ele profeta. Se você perguntar para um sacerdote muçulmano, ele vai falar assim, Jesus, grande profeta. Eles não reconhecem ele como Messias.
O reconhecimento de Messias é dado na totalidade da expressão Jesus Cristo. Tá? Dentro do nosso meio, tem alguma importância a gente ficar falando, glórias a Jesus ou glórias a Jesus Cristo? Não, não tem importância nenhuma. Mas Lucas, mais os autores do Novo Testamento, mais João está chamando a atenção para isso. Quem está dando a revelação, quem está dando a mensagem para João é diretamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é o Messias, é aquele que é o Cordeiro, é aquele que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e ele é substitutivo da nossa punição. Essa é a mensagem teológica que de cara está sendo dada. Então a gente passa batido pelos textos, mas João está chamando muita atenção sobre isso, tá? Ok. Uma coisa que a gente falou rapidamente é que nessa introdução ele começa falando para quem é o destinatário. Tá? O destinatário da mensagem é João. João, o apóstolo amado. João que escreve o Evangelho. João que escreve as cartas. Tá? Esse mesmo João, só que é um João mais velho. É a última carta, é a última escrita que ele vai fazer. Então, ele é mais maduro. E é uma carta completamente diferente. Tá? Eu já falei para vocês que vocês sempre têm que tomar muito cuidado quando vocês vão ler o livro de Apocalipse, porque ele se enquadra no que é chamado literatura apocalíptica. E ela usa muitos símbolos. E a gente tem que tomar cuidado, porque alguns símbolos a gente consegue entender, outros não. E algumas coisas são muito diretas, e outras coisas não são feitas nem para a gente entender. Tá? Então, cuidado com a aplicação. Tem livros que são difíceis de aplicar. O outro livro que eu acho muito difícil de aplicar é o livro de Jó. Tá? Por quê? Porque Jó você tem 4 oradores, e você tem orador lá que está falando da verdade filosófica, outro da verdade humanística, outro da verdade lógica. E tem gente que não está entendendo isso e considera a mensagem daquele que tem uma narrativa humanista como sendo realmente o que Deus quer. Não tem nada a ver. Então, tomem cuidado sempre para não tirar o texto do seu contexto e aplicar para algo que você está querendo se justificar. Tá? Retomando... Então, a gente já viu a importância da revelação de Jesus Cristo, morto, ressurreto, aquele que tem um poder. Jesus Cristo, morto e ressurreto, tem um poder a mais do que o Jesus Cristo histórico antes da crucificação. Jesus era Deus ou se torna Deus? Sempre foi Deus. Ninguém vai discutir isso daí, tá? Mas existe um processo. O processo na morte e ressurreição. Quando ele está na cruz, ele recebe os nossos pecados. Ele expia-se na cruz. Ele expia a transgressão que nos estava reservado, Isaías 53. E aí o que acontece? Algo que para o diabo é inesperado. O que acontece com Jesus? Ressuscita. Então, existe um processo de transformação. Tá? E ele é chamado as primícias do que dormem. Então, nós também vamos passar por um processo de ressurreição ou transformação, que a gente vai ver depois, mais para frente, no livro de Apocalipse. Tá? E, diga. Quando você fala assim que o Cristo ressurreto ele é mais poderoso do que o Cristo histórico, obviamente... O que nasceu antes, eu quero dizer... Em decorrência do quê? Porque é o mesmo Cristo. Sim. A diferença é o fato histórico da crucificação Tá. e espiritual da ressurreição. Tá. Então, por que é um Cristo mais poderoso que... Ele tem poder sobre o quê? Sobre a morte. Sobre a morte. Você já respondeu. Mas tinha acontecido?
Historicamente, não. O diabo tinha essa noção? Não. O diabo veio para fazer o quê? Matar, roubar, destruir e alterar a urna, é isso? Também. Tá? Então, o que acontece nesse sentido? Ele derrota. Qual que é o último inimigo a ser derrotado, que a Escritura fala? A morte. Tá? Estou citando um monte de versículo, aí depois vocês acham. Então, o que acontece? A morte é algo a ser derrotado. Tá? É algo a ser vencido. Quem, entre aspas, é o agente da morte? O diabo. E ele derrota isso. A morte entra na humanidade quando? No pecado de Adão. Não é o de Eva. Cuidado, esse é um problema. Porque a Eva, entre aspas, é enganada. Tá? Adão faz a coisa consciente. Ela entra pelo consentimento de Adão querendo obter o conhecimento do bem e do mal sem Deus. Essa é a ideia, tá? Então o homem passa a ser independente de Deus por conta própria. O homem decide. A mulher decidiu ou foi enganada? Ela foi enganada uma ou duas vezes. Por que duas vezes? Porque Adão também enganou ela. Qual a mensagem que ela vai conversar com o diabo, lá em Gênesis 2? O diabo chega assim, sutilmente, como uma serpente. Deus falou que de todo fruto você pode fazer pizza, churrasco, qualquer coisa. Sim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não devo nem tocar. Essa é a mensagem que Deus fala para Adão? Não. Ele fala que não pode comer ou simbolicamente se apropriar. Tá? E ela fala outra coisa. Então existe uma distorção da mensagem. O texto bíblico, considerando a exatidão do texto bíblico, a perfeição dele, tá? Ele está falando que quem recebe a mensagem é Adão. E depois Deus não fala de novo com Eva. Quem vai falar com Eva, quem é? Adão. Então existe uma corrupção da mensagem. Tá? E isso é um problema. Adão foi profeta? Não, não foi? Foi ou não foi? Por que ele foi? Porque ele foi voz de Deus, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os que são mestres, tá? Então, os que têm ministérios, que são diáconos, são mestres, porque você vai tomar uma autoridade. Você vai ser muitas vezes questionado. Você não precisa saber tudo, mas o que você for falar, você tem uma responsabilidade. E você pode induzir a pessoa ao erro, tá? Então, Adão pisou na bola, no tomate, no abacaxi, no etc. O pecado entra na humanidade. Paulo não atribui a culpa da entrada do pecado na humanidade a Eva. Ela atribui a Adão. Porque Adão fez uma escolha. Qual que é a escolha? Eu fico com a mulher nota 10 na cabeça dele, ou eu fico com Deus? Qual que ele preferiu? A mulher, tá? É uma escolha errada, porque se ele fosse buscar a misericórdia de Deus, não aconteceria isso, ele não perderia a mulher também. Mas a gente faz coisas erradas, tá? E aí entra um problema teológico sério que Paulo fala na carta aos Romanos para uma igreja madura, que ela fala que o pecado entrou no mundo por Adão, enquanto que a restauração no mundo entra por Jesus, tá? E aí alguns vão perguntar para vocês, você deu procuração para Adão? Alguém deu procuração para Adão? Alguém conheceu Adão? Claro que não. Mas então por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso no seguinte coisa, se eu estivesse lá, se o Franklin estivesse lá, se qualquer um dos casados estivesse lá e enfrentasse a mesma situação, qual que seria a nossa atitude? A mesma de Adão. É ficar com a mulher. Tá? Então, Adão representa o nosso comportamento. Deu para entender? Tá?
questão lá da autoridade pós-crucificação, né, no poder pós-crucificação, tem dois tipos de poder: o poder espiritual e o poder social, que afetou ali aquela sociedade judaico-cristã. Tá. Em termos históricos da sociedade, Cristo passou a ser mais poderoso depois da crucificação para a sociedade judaico-cristã, ou ele foi mais poderoso durante o seu ministério? Todo centro que existe no processo de transformação é única e exclusivamente a derrota da morte. Tá? Paulo vai falar assim, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Estou citando o versículo, aí vocês procuram, porque eu sei os versículos, mas o endereço eu sei o livro que está. Mas não estou falando nenhuma heresia. Então, o que acontece? A fé do cristianismo, ela é essencialmente baseada na confirmação da ressurreição de Jesus. Não estou falando nenhuma bobagem. Tem um filme, quem gosta, eu sou cinéfilo, quem gosta de ver filme, esse é o filme que dá para ver, ele é meio bobinho, tá? Com o Antônio Bandeiras, está na internet, chama-se O Corpo. Tá? O Corpo. Alguém já viu esse filme? Tá? A temática é interessante. A temática é que eles começam... Jerusalém é dominada pelos católicos, tá? E aí eles encontram um corpo que é atribuído a Jesus. E aí tem uns padres que começam a se matar. Por quê? Porque não existe cristianismo se existe o corpo de Jesus. Tá? O cristianismo, a base comprobatória dele é a morte e ressurreição de Jesus. Por que isso? Olha a complexidade. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que é substitutivo dos nossos pecados. Você continua pecando, eu continuo pecando. Não vou disputar com você quem peca mais, que a gente vai longe, tá? Mas, literalmente, quando Deus olha para a gente, ele fala, ele tem pecado, eu tenho pecado, você tem pecado, mas eu não vou atribuir a punição da morte, porque ela já foi paga. Então, esse processo de morte e ressurreição é essencial para nós como cristãos. E qual é o poder que Jesus Cristo passa a ter? Ele passa a ter domínio sobre a morte. Todo o poder que a gente vai ver, depois no livro de Apocalipse, João fala, mas quem tem o poder de iniciar os eventos da reconstrução, os eventos escatológicos? Ué, não é Deus que vai começar. Quem vai começar? Jesus. E ele dá a característica, aquele que morreu e ressuscitou. Então, a grande diferença que existe, deixa eu só terminar o raciocínio, é Jesus vence a morte. Então, a morte entra na humanidade, segundo o livro de Gênesis, capítulo 2, por autorização do homem, por escolha do homem. Mulheres, vocês não têm responsabilidade nisso, tá? A responsabilidade é do homem, tá? O diabo, ele introduz a morte. E o que significa introduzir a morte? Porque lá tem uma frase que ninguém entende, que é morrendo morrerás. O que significa isso? Adão, quando come o fruto, ele morre de imediato? Não. E o que significa a morte espiritual? Mas Adão continua falando com Deus? Opa! Então, o que significa isso? É separação. Tá, mas ele continua falando com Deus? Mas ele vai voltar para o reino? Não é isso. A ideia lá é o seguinte, quando você morrer, você vai estar separado de Deus na eternidade. Então, é a perspectiva futura. Tanto que eles mesmos, Adão e Eva, já têm a perspectiva da visão do Messias. A restauração. Porque ao mesmo tempo que eles caem, ao mesmo tempo que eles assumem uma maldição, Deus dá um escape. Qual é o escape? Eu vou mandar o Messias. Como era esse processo de restauração, ou tecnicamente a gente fala salvação, no Antigo Testamento?
Estou esperando o Messias. E como se dá na época que Jesus estava? Estou vendo o Messias. E para nós da igreja, como que é? O Messias veio e nós estamos esperando a segunda vinda. Deu para entender? Tá? Complicado o que eu falei. Quem não entendeu, é gravado, depois escuta de novo. Tá? E eu não falei nenhuma heresia. Podem estar certo. Pode falar. Eu gostaria que o senhor ampliasse o entendimento de cordeiro. E, num segundo ponto, o senhor falou da procuração, e o senhor é um melhor especialista do que nós aqui. O DNA. Então, nós herdamos o DNA de Adão. Tá. Então, eu vou responder se eu esquecer de alguma coisa, porque perguntou um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente fala muito de DNA, tá? Todo mundo já ouviu falar. Ácido desoxirribonucleico, tá? Tem todo o material genético lá, e a gente já tem uma... Quem mexe com computação aqui? Vocês... o método, a linguagem de computação, ela é binária, quaternária, o que ela é? Binária, tá? O código de DNA, ele é quaternário, o DNA humano, tá? Então, ele tem 4 combinações. Vocês que estão em TI, fazem combinação de programa, que são programas gigantescos com binário. A combinação do DNA com o sistema quaternário é infinita. Até hoje eles não terminaram de mapear o DNA humano e nem sabem para que funciona tudo. Tá? Então, tem a computação quântica, né? Que já é 9 dígitos. Estou falando tradicional. A quântica eu não... Aí você vai me pegar... não vou saber entrar no aspecto. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos um código. Deus, quando nos constrói, Ele nos constrói com um código que se chama DNA. Esse código DNA é quem dá diversas características para a gente. Dá característica de cor de cabelo, dá característica de humor, dá característica de habilidade, de doenças, inclusive, porque existem doenças, porque nós temos na queda uma corrupção, tá? Tem toda uma teologia sobre isso que é muito legal, até Noé e vai ter umas coisas assim diferentes, tá? O que se admite hoje no DNA é que o DNA ele é aprendido. Opa! Então, uma coisa muito interessante. Antigamente se admitia, olha, você tem o casal A, B, eles têm aquele perfil, aquela padronização, aquela habilidade, tá legal. Os filhos vão ser uma mistura dos dois e ponto final, e acabou, e vai transmitindo. Hoje se fala em transmissão adquirida. Então, se você tem alguém da família que bancou o teimoso e quis estudar piano e fez 10 anos de piano, os filhos gerados depois disso acabam adquirindo uma transmissão genética do conhecimento. Entendeu? Isso é válido para tudo. Então, o material genético, ele transmite tanto coisas boas como coisas ruins. Doença mental hoje, a gente sabe que ela é genética. Hipertensão, genética. Câncer, genético e aquisição por vírus e outras coisas aí, tá? Então, a gente tem um DNA, a gente tem uma programação. Essa programação é que muitas vezes faz com que a gente haja de uma maneira ou outra. Isso pode ser modificado? Pode. O primeiro agente da modificação que a gente tem do ponto de vista cristão é o Espírito Santo. Ele nos altera no comportamento, tá? Quem me conheceu na faculdade antes de conversão, sabe que eu era briguento, assim, de extremo, não de meter a mão, mas de enfrentar as pessoas, tá? De ter greve na Unicamp, eu ir lá na frente contra 200 esquerdistas e falar, não vou participar da greve nem a pau e eu quero ver o que vocês vão fazer comigo. E brigava mesmo. Hoje em dia, eu brigo só de vez em quando. E a gente vê isso, o Espírito Santo transforma temperamentos. O Espírito Santo pode modificar, inclusive, genes que hoje a gente sabe que estão associados com câncer.
O câncer mais comum de mulher qual que é? Mama. Quando a mulher jovem tem um câncer de mama, a gente faz pesquisa genética, porque a gente sabe que existem genes mapeados que fazem que aquela mulher vai ter chance de 25% de ter câncer na outra mama. Então se tira as duas mamas, tá? Aquela mulher biônica, Angelina Jolie, tá? Ela já tirou as mamas, tirou o ovário, tirou não sei o quê, tirou o juízo também, né? Mas por que ela fez isso? Do ponto de vista médico, como ela teve um câncer, a tia teve, a outra prima teve, não sei o quê, Aí fizeram mapeamento e ela tem alto risco. Então, isso é a parte genética. E nós temos uma genética ou uma tendência para o pecado. Qual que é essa tendência ao pecado? Primeira coisa, pecado não tem nada a ver com errar o árvore, tá? Pecado significa você ter um pensamento, uma ética moral fora do padrão de Deus. E essa é a nossa tendência. A nossa tendência é ao mal. Desde a queda, isso faz parte da nossa tendência. Quando a gente fala DNA, a gente está dizendo tendência. Então, nós temos uma tendência para agir mal. Existem pessoas de bem? Existe? O que a Bíblia fala? Não existe. Continua o versículo. Não sei. Todos pecaram. Tá vendo como a Bíblia fala algumas coisas que fazem sentido? A gente decora e muitas vezes não pensa. Então a gente tem um DNA para agir contra Deus. Isso não é verdade. A gente faz o dia inteiro. A gente toma decisões sem consultar Deus, sem consultar a palavra, sem consultar conselheiros, porque a Bíblia sempre fala isso, tá? Adão foi lá e se apropriou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se apropriar do fruto do conhecimento do bem e do mal significa tomar decisões sem Deus. É isso que significa, tá? Esse processo a gente faz. Até nos negócios a gente faz. Quantos negócios a gente não se mete e a gente fala assim, mas eu não consultei Deus. E tadinho do Espírito Santo que tem que correr, às vezes, atrás do prejuízo que a gente fez. Tá? Isso a gente vê até em casamento. A gente está lá, pastor não faz casamento, tá? Pastor celebra o casamento, pede as bênçãos de Deus. Eu não celebro muitos casamentos, mas quem procura eu acabo ficando muito orgulhoso, só que eu faço o seguinte, nós vamos ter um estudozinho bíblico. 10 vezes em casa, 5 vezes em casa, dependendo se eu conheço, e aí eu vou pegar e vou ver o que as pessoas sabem ou não sabem, e mais ou menos já sei a encrenca que cada um vai entrar, tá? E tem uns que já entram muito bem sabendo o que vão fazer, e tem outros que estão lá e não entendem absolutamente nada, tá? Mas é uma realidade. E outra coisa, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma decisão, a Escritura fala que a gente tem que orar para Deus, ler nas Escrituras e buscar conselheiros. Então, essa tríade tem que ter. Infelizmente, tem pessoas que falam, eu tive a revelação de Deus que eu tenho que fazer tal coisa. Eu não sou cessacionista, nossa igreja não é cessacionista, pastor Carlos Jones não é cessacionista, tá? Ou seja, a gente acredita que existem os dons do Espírito Santo. Você pode ter uma revelação. O problema, essa revelação é de Deus, é do diabo ou é da feijoada? Você não sabe o que é. Então, quando você tiver uma revelação, o que eu vou falar, o pastor Carlos Jones vai falar a mesma coisa, você vai orar, você vai ler na palavra e você vai confirmar com pessoas fiéis se isso é de verdade, tá? Porque senão você vai começar a fazer igual Adão, tomar atitude sem Deus, tá? Então, respondido do DNA? Dentro desse contexto, o Espírito Santo ele atua no nosso caráter
Sim. O DNA atua nas nossas atitudes e o que acontece? E nós agimos conforme as nossas decisões baseadas nesses dois contextos. Deixa eu só para que eu vou esquecer. Tem um versículo que fala sobre isso? Que a gente tem que ir para a teologia bíblica, tá? Eu estou sem caneta, senão até marcar. Paulo falou alguma vez isso daí? Não? Só eu lembrei do versículo? O bem que eu quero... o mal que eu não quero... então ele está falando a mesma coisa. O corpo... E é interessante que em outro lugar ele vai falar que existe uma briga constante entre o espírito... obrigado. Entre o espírito e o quê? E a carne, tá? Então ele vai falar que existe uma dinâmica, existe uma disputa entre a carne. Cuidado, Paulo não era vegano. Ele não está falando mal da carne. Ele gostava muito bem da picanha. E não gostava daquela picanha com casca, que está sendo oferecida agora. É a picanha de verdade, tá? A ideia de carne é o meu interior. Então, nós temos uma tendência natural ao pecado. Por isso que a dinâmica da restauração mediante Jesus Cristo, ela é essencial. Porque ninguém fica bonzinho, tá? Nós temos algumas religiões que falam muito da atitude. O cristão tem que ter atitude, ninguém vai discutir isso, tá? Mas falam que você tem que ter uma atitude... porque você é bom e a partir de você, você consegue transformar. Seixunoye. Alguém já foi da Seixunoye aqui? Não tem aquele índice lá? Faça isso, faça aquilo outro. Depois, quando você lê, passou do número 100, você fala, esqueci o que era a primeira linha. Então vamos decorar. É força do próprio eu. A primeira questão que a gente toma como essência do cristianismo, como fazendo o cristianismo correto, é Hebreus capítulo 6, versículo 1, fala sobre não lançar de novo a base do arrependimento das obras mortas. Toda obra que você fizer por conta própria é uma obra morta. Cuidado com isso, tá? Tudo que a gente fizer tem que estar baseado nas ações de Deus. Então, cuidado, porque nós temos uma tendência pecaminosa. Tá? Existe toda uma discussão sobre a ação do bem. Está muito chato o que eu estou falando? Não? Porque a gente está fugindo de Apocalipse. A gente tem uma distinção entre bem e mal, tá? Se você pegar as religiões orientais, elas vão falar no famoso yin e yang, tá? O cristianismo não tem nada a ver com isso. Ele não fala que existe uma disputa. Isso é mais complicado. Ele fala que nós temos uma tendência natural a agir mal. Se você deixar a gente por conta própria, a gente age mal. Como que a gente combate isso? Pela atuação do Espírito Santo e pela prática do bem, tá? Se você praticar o bem, você acaba extinguindo, controlando o mal que existe dentro de você, tá? Quando Jesus é confrontado, como que você resume todo o ensino dos livros proféticos e do livro da lei? Duas situações distintas, qual que ele responde? O que ele fala? Como que você resume a lei e os profetas? O que ele fala? Amarás e todo o seu entendimento. Então, para amar Deus, você tem que amar de duas maneiras. Primeira, emocionalmente, e a segunda, racionalmente. Você tem que ler a Escritura, tá? E o segundo mandamento, amarás. Esse é um problema. Amarás o teu próximo. Tá, legal. Vamos amar o próximo. É isso que ele está falando? Isso é uma meia-verdade. Ele está falando como a ti mesmo. Quando você começa a se doar para o teu próximo, quando você começa a atuar na vida do teu próximo positivamente, você melhora o seu amor próprio.
Hoje, um grande problema que a gente tem é baixa autoestima. Por que as pessoas têm baixa autoestima? A meu ver, porque as pessoas deixaram de se relacionar, deixaram de se preocupar com as pessoas, tá? Tiago fala que a verdadeira religião é como prática, religiosidade como prática é o quê? Perfeitamente. Ele fala uma coisa que parece absurda para o judeu, porque ele está escrevendo para uma carta universal, mas ele está escrevendo em Jerusalém. E deve cuidar das viúvas, que ninguém dá a mínima para as viúvas naquela época, tá? Viúva de verdade, hein? Não é viúva com filho, tá? E que mais? Aos órfãos, porque os órfãos são os abandonados. Então, é você ter uma prática. Cuidado, porque isso não é o evangelho social. Evangelho social é uma heresia, hein? Evangelho social é que você fazendo boas ações, você está cumprindo a missão de Cristo, tá? Isso é uma mentira. Por quê? Qual que é a grande comissão que a gente tem? Não é ide. Indo fazer discípulos. Não é evangelizar. Opa! Evangelizar é somente proclamar, é um ato profético. A gente faz isso, deve fazer. Mas a gente deve fazer discípulos. Fazer discípulos, você está do lado das pessoas. É participar da vida delas, tá? É caminhar junto. Isso é fazer discípulos. Isso é vocês estarem aqui conversando, tá? Eu posso chegar 9h15 aqui, eu não chego de propósito, eu chego 9h30. Por quê? Porque eu quero que vocês conversem entre vocês, tá? A igreja promove muito comunhão. A gente tem, dentro da liderança, a gente tem muito o feedback de pessoas que vêm para cá e falam assim, eu fui na sua igreja, olha, a primeira coisa que eu achei interessante é que conversam comigo. Tá? A segunda é que o pessoal abre a Bíblia. Entendeu? Então, essas coisas são essenciais. Tá? Ok. Vamos terminar. Só quero falar uma coisa. Não, nem vou falar, isso vai dar confusão. Então, não falei nada do que eu queria falar hoje. Tá? Eu queria falar de Trindade. Eu queria falar dos aspectos da Trindade corretos. Queria falar do Shema. Então, só vou recitar o Shema. Tá? Shema é uma passagem extremamente importante no Antigo Testamento, para o judeu e para a igreja. Só que a gente não usa. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Quem tem voz alta, leia esses dois versículos em tradução. Tradução é tradução. Paráfrase é paráfrase. Paráfrase é a Bíblia Mensagem, Nova Linguagem de Hoje. Não são traduções. Então, leiam em tradução. Quiser ler King James, pode ler. Quiser ter a NVI com as suas críticas, pode ler. Mas não me leiam a Bíblia Mensagem, tá? Pode ler. Lê alto. 4 e 5, né? 6, 4 e 6, 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, esse é um dos versículos chaves e essenciais do Antigo Testamento. É o famoso Shema Israel. Shema em hebraico é ouve, é imperativo. Povo de Deus, ouça, ouça, o nosso Deus é um único Deus. E isso que dá um problema em relação à teologia da Trindade, que a gente vai abordar. Eu trouxe os versículos, porque semana passada a gente só falou, tá? E depois ele vai falar um aspecto importante: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando fala coração, é ideia emocional, de toda a tua alma. A ideia aqui de alma significa racionalidade, tá? Ele não é tricotomista aqui, por favor, porque não existe isso no Antigo Testamento. E de todas as suas forças. O que significa força?
Não. O que significa aí força? O que significa? Atitude. Todas as suas ações, tá? Então, verdadeiro cristão, Shema Israel, ó povo de Deus, você tem que amar Deus no seu íntimo, no seu pensamento e nas suas ações, tá? Não existe, eu sou cristão, mas eu não ajo. Eu sou cristão, agente secreto, tá? Tem um monte de agente secreto aí. Alguém termine a oração, que eu só estendi. E semana que vem a gente fala sobre Trindade, se ninguém ficar perguntando as coisas, tá? Mas escola bíblica dominical, vocês podem perguntar, não tem problema, é para tirar dúvida, tá? E se alguém ficou com mais dúvida, veja o vídeo, que tem gravação, que a gente falou um monte de coisa, e aí a gente vai e esclarece. Alguém termine a oração, por favor?